Olá, eu me chamo Letícia, faço parte da equipe do Vilarejo 21, um espaço de arte, criatividade e cultura que fica localizado em uma chácara, atrás da barragem do Lago Paranoá, no Altiplano Leste, a 10 quilômetros de distância da Ponte JK. Hoje vamos falar sobre um projeto chamado Sob Peles e Casas, que desenvolvemos em parceria com 11 jovens artistas de Brasília. Esse projeto de arte contemporânea foi realizado em 2020, no início da pandemia. Para falar deste projeto, temos que falar também sobre o que é arte contemporânea. Por meio das escolas e das mídias, conhecemos um pouco sobre arte clássica e arte moderna europeias. Um exemplo disso é a pintura renascentista Mona Lisa, feita por Leonardo da Vinci, no século XVI. O cubismo de Picasso, o impressionismo de Van Gogh e as esculturas modernistas de Rodin. E no século que vivemos, o século XXI, o que conhecemos nós da arte feita no Brasil hoje? É sobre essa arte que nós vamos falar, apresentando a vocês 5 jovens artistas e seus trabalhos. É claro que a arte feita no Brasil é muito diversa e muito boa. Podemos falar da arte indígena contemporânea, da arte contemporânea que vem da periferia, de artistas com formação em artes, de artistas sem formação em artes, enfim, é muito ampla a arte que se faz no Brasil hoje. Mas antes disso tudo, o que é afinal a arte contemporânea? A arte contemporânea não tem um marco definido para o seu início. Muitos dizem ser a Segunda Guerra Mundial, o movimento do pop art, a década de 50 ou a Terceira Revolução Industrial. No geral, movimentos artísticos, eles são marcados por um rompimento de conceitos, de técnicas, ideias, de regras. A transição entre a arte moderna e a arte contemporânea, ela é mais gradual. A experimentação e a inventividade permanecem como características marcantes na definição, tanto da moderna quanto da contemporânea. Mas principalmente a contemporaneidade escancarou as portas da liberdade. O processo e a ideia são mais importantes do que o resultado. Padrões, regras e normativas ficaram no passado. Entraram no seu lugar a reflexão, a tecnologia e a subjetividade. A arte contemporânea fala com todas e todos, de todas, todos e tudo. A conversa agora é sobre vocês, é sobre nós, é sobre cada experiência de vida e, mais importante, quem fala são vocês, somos nós juntos. A arte urbana, o grafite, a arte da internet, as videoartes, a performance, a arte do corpo, a fotografia, a selfie, tudo isso faz parte da arte contemporânea. E eu tenho certeza que vocês conhecem um pouco disso. Todos nós podemos aprender a ler imagens, como se fossem textos. Podemos ser bons leitores de imagens. E para isso, não basta olhar rapidamente uma imagem. Temos que pensar sobre ela, sobre o contexto, o local, a data em que a imagem foi produzida, sobre quais histórias a imagem pode nos contar e sobre as conexões dessas imagens com outras. Assim, convidamos vocês a perceber e refletir. Aqui vão algumas dicas para entender o contexto dessas produções. Sob Peles e Casas foi um projeto artístico proposto pelo Vilarejo 21 a 11 artistas jovens do Distrito Federal. Estávamos no começo da pandemia e como a arte é um meio de pensarmos sobre as nossas vidas, sobre a nossa sociedade, sobre a época e a forma como vivemos e como outros diferentes de nós vivem, a pandemia foi nosso tema. Como estávamos isolados em nossas casas e produzindo arte contemporânea, nada melhor do que trabalharmos com os materiais que encontramos no nosso ambiente doméstico. Sem precisar sair e comprar telas, tintas, pincéis. A ideia era que o artista se expressasse sobre a pandemia com materiais que tivesse em casa. E se expressaram e construíram trabalhos incríveis
que nos falam sobre esse período que vivemos, o isolamento social. Usaram em seus trabalhos louças quebradas, scanners, álbuns de família, uma vaca digital e os barulhos de casa. Vamos conhecer esses artistas, seus trabalhos e o seu processo de criação? Oi pessoal, sejam bem-vindos, eu me chamo Danilo, sou artista de Brasília. Então eu vim falar desse meu trabalho que se chama Firme, foi parte do projeto artístico do Vilarejo 21, que aconteceu no ano de 2020. E, bom, os materiais que eu usei foram basicamente uma folha sulfite, papel sulfite com caneta e eu usei um scanner também. Eu só pintei a palavra firme no papel e aí eu recortei letra por letra, assim, separadinhas e coloquei no scanner. Aí botei para digitalizar, aí à medida em que ia escaneando a imagem, eu ia movendo as letras individualmente e aí cada uma fazendo algum movimento diferente. Que ela ficasse com esse aspecto bastante líquido, irregular, bem derretidona, assim, o que obviamente acaba apresentando algo que seria o oposto do significado da palavra em si. Forma, a partir desse trabalho, entre outras interpretações possíveis dentro desse contexto de pandemia e distanciamento social, ele manifesta para mim que, apesar da rotina ser essa coisa impassível, quase que permanente, aparentemente invariável, que acho que muita gente tem vivido, mas por dentro, apesar disso, a gente pode estar à beira de um surto. Não necessariamente um surto, mas talvez a gente está se esmorecendo aos poucos, cada vez mais sendo consumidos pelos acontecimentos terríveis aí dos últimos um ano e meio, principalmente. Então, embora vivos nessa rotina, seja de trabalho ou de estudos, enfim, nós seguimos definhando. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Graziele Ribeiro, eu sou aluna de Artes Visuais da UNB e arte educadora e venho para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, Uma Vaca de Distância. Vamos lá? A ideia para o projeto veio com a pandemia do Covid-19 e o incômodo do distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas na rua, além da quarentena que me levou a essa criatura de 4 patas, a vaca. Mamífero quadrúpede ruminante. A vaca tem exercido diversos papéis em nossa sociedade no decorrer dos anos. Ela vai de alimento a símbolo religioso, de símbolo da maternidade e da proteção para ofensa. Essa criatura surge várias vezes durante a história da humanidade, indo das pinturas rupestres até a atualidade. Eis alguns exemplos. No Antigo Egito, era Hathor, Senhora do Céu, deusa do amor e da fertilidade. Nas mãos de Giovanni Segantini, surge na pintura As Duas Mães, como símbolo da maternidade. Não podemos deixar de lado a religião hindu, onde a vaca é venerada e valorizada como símbolo do feminino e do cuidado. Além disso, a vaca possui em média 1,5 metro de comprimento, a distância indicada pelos órgãos de saúde entre as pessoas na rua. Com a quarentena, deixei as tintas, os lápis e os papéis para fazer uso dos meios digitais, utilizando o Photoshop como ferramenta para criar e refletir sobre as condições do distanciamento. Bem, um abraço vaca para vocês e até a próxima! Olá, tudo bom? Bem-vindos. Meu nome é Helena Dalboni, eu sou artista visual, estudante de licenciatura na UNB e eu vim falar sobre um trabalho que eu desenvolvi junto com a galera do Vilarejo 21, que foi uma residência virtual, vários artistas
se encontraram ao longo de alguns meses que a gente foi produzindo arte e deu surgimento à exposição virtual e eu fui convidada para falar para vocês um pouquinho sobre o meu trabalho chamado Estudo dos Estragos. Para esse trabalho eu pensei muito na relação com a casa mesmo e com os afetos que a gente tem por se identificar com objetos e coisas que a gente vai criando na nossa coleção particular. Além disso, com o isolamento eu comecei a perceber como o nosso consumo ele é muito exagerado. Por exemplo, agora a gente acaba comprando muita coisa, a gente vê a quantidade de lixo que a gente produz, que antes a gente não entrava muito em contato com isso. E eu fui percebendo um pouco sobre esses momentos que a gente tem esses desapegos, mas ao mesmo tempo é um descarte. Então, eu escolhi esses objetos que eu tinha guardado, que eles tinham sido quebrados, mas por algum motivo de afeto eu não consegui me desfazer deles. Para esse tipo de trabalho, eu usei o que se chama de ready-made, que seriam trabalhos já feitos, né, na tradução. Ou seja, você pega um objeto que ele já existe e você transforma ele em outro. Diferente de uma pintura ou de desenho que você usa outros materiais, tipo papel e tela, e transforma numa pintura. Eu usei o ready-made, que são esses objetos prontos, e tinta acrílica dourada, para pintar justamente onde eles haviam quebrado. E até um jogo com as coincidências e com acaso. Então, fala muito sobre essas questões da gente se apaixonar e ter dificuldade de abrir mão e, ao mesmo tempo, valorizar o que a gente tem e o quanto a gente gosta das coisas e que não tem por que abrir mão tão facilmente. E esses trabalhos foram pensados dentro do tema Diálogos entre a Inventividade e o Isolamento, onde eu me inspirei na técnica do Kintsugi e desses objetos que eu havia guardado para ressignificar, né, dar um novo significado a eles, justamente pintando as partes de douradas, porque nessa técnica e tradição japonesa, uma cerâmica, quando ela é partida, eles fazem uma liga de ouro, né, uma cola com ouro, e aquela parte que tinha sido um erro ou um acidente, ela passa a compor de forma visual e bela a peça novamente, a obra de arte. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Eu espero ter inspirado vocês e trazido algumas reflexões. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Marques e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o meu trabalho, que se chama Diálogos Tempestivos. Esse trabalho foi produzido durante a pandemia e tem como elemento de investigação algumas questões relacionadas à música, do ritmo, as melodias e harmonias e os sons. De um lado, eu faço uma proposta musical, não musical. Eu utilizo muito essa relação de o que é aceitável dentro da música, o que pode ser considerado música ou não. Faço uma provocação por meio de um áudio. Aí eu entreguei para cada artista um áudio e pedi que eles respondessem também em forma de áudio, interferindo no meu áudio, gravando outras coisas. Por exemplo, em sons e ruídos, eu utilizei uma piscina com alguns objetos. Depois eu fiz uma edição desse material e, a partir dessa edição, a Sofia respondeu com outros elementos, também sons, que ela coletou pela internet. Water glass. Tempestade no copo d'água. Copo cheio. Com o Danilo, em ritmo, eu utilizei uma cuba de lavar roupa de aço inox, preenchi com um pouco d'água, e aí gravei os ritmos que foram tocados na água e na cuba em si, que possui 4 laterais, que produzem cada uma um som diferente. E aí o Danilo respondeu gravando sons, palmas, alguns barulhos de chave.
de harmonia, eu convidei um violonista daqui de Brasília, João Santana, e gravei uma trilha sonora de violão para que ele respondesse. E aí o resultado foi bem interessante porque ele não ensaiou. Então ele reagiu à minha gravação. São questionamentos contemporâneos dos champianos que já iniciaram, por exemplo, com o trabalho de Duchamp, que se chama Erratum Musical, que consiste em um jogo com notas e tempos e afinações, em que os músicos, artistas, participantes, eles são provocados a não repetir a mesma nota na mesma oitava. Eles vão tirando cartas com notas diferentes e tem que cantar, tocar. Esses trabalhos também são inspirados nas obras, em geral, do John Cage. Em especial, o trabalho que se chama 4 minutos e 33 segundos. E é uma música que, na verdade, ela consiste em silêncio. E, enfim, esse é o trabalho. Espero que interesse a vocês, que possa, no futuro, gerar uma vontade de conhecer esses artistas que eu comentei, que possuem trabalhos muito importantes para a gente entender o que está sendo produzido hoje. Obrigado e tchau, tchau. Olá, meu nome é Vitória Barreiros, sou artista visual de Brasília, formada pela UNB e estudante de pós-graduação em Arte e Educação pela Universidade Federal da Bahia. O meu trabalho é um livro de memórias e os materiais que eu utilizei foram papéis, canetas, tintas e fotografias analógicas. O meu processo começou vendo os materiais que eu tinha disponíveis em casa, já que a pandemia tinha começado e a gente tinha que ficar isolado em casa. E eu tinha que utilizar os materiais que já estavam por aqui. E as fotografias analógicas são aquelas fotografias antigas que geralmente não tem arquivo no computador, mas tem muitos álbuns que ficam muito parados e as pessoas não ficam olhando essas fotos com frequência. Então, como eu estava muito em casa, eu comecei a olhar muito esses álbuns e encontrar fotos antigas de lugares que eu não lembrava, porque eu era muito pequena, ou que meus pais foram antes de eu nascer, ou de quando eles eram bem jovens. E eu fui recolhendo algumas fotos de alguns lugares que me chamavam a atenção e fui editando, ou fui pintando, desenhando, ou fazendo colagens com outras fotos, umas por cima das outras, e fui criando novas fotos, novas paisagens, como se eu estivesse criando novas memórias de lugares que eu ainda não conhecia, como se eu estivesse fazendo novas viagens, mesmo dentro de casa. E foi o jeito que eu achei para adaptar essa falta de sair de casa, essa falta de conhecer novos lugares. E comecei, e no final o resultado foi esse. É como um álbum de fotos de pequenas viagens imaginárias, de lugares que eu não conheço, ou que eu não pude ir. E no geral, de viagens que, na verdade, eu fiz dentro de casa, de viagens que eu criei para mim mesma, como uma forma de conseguir mudar um pouco o lugar que eu tava, de conhecer outros lugares, de conhecer novas pessoas e criar novas memórias, já que foi muito difícil ficar esse tempo todo dentro de casa. Foi muito legal conhecer lugares novos e visitar memórias de outras pessoas e criar as minhas a partir dessas outras memórias. Com essa breve introdução à arte contemporânea e com inspiração nos trabalhos de criação dos artistas e das artistas que conhecemos, lembrando dos materiais usados, do processo de criação e do tema desenvolvido no projeto Sobre Peles e Casas, propomos a você um desafio. Fazer um trabalho de arte contemporânea com materiais que você encontre na sua casa ou na sua escola, e sobre um tema que interesse a você.
Vocês podem nos enviar fotos e vídeos desse seu trabalho, dos materiais que você usou, do seu processo de criação e podem nos contar como que foi essa experiência. Nós gostaríamos muito de receber esse material e, quem sabe, promover uma exposição virtual em nossas mídias sociais. Para quem quiser aceitar a proposta e participar, é importante que nos envie seu nome completo e idade, o nome de sua escola e série que estuda, o nome completo do professor, professora que foi responsável por este vídeo chegar até você. Foi um prazer fazer essa apresentação. O Vilarejo 21 agradece a atenção e espera em breve recebê-los no nosso espaço. Estudantes, professoras e professores, muito obrigada.